nós somos uma folha em branco quando nascemos, né? Totalmente. Não é normal uma pessoa ter autoestima baixa, ser uma pessoa que não se ama, que não gosta da sua imagem, que, sabe, não ama a sua vida. Não é normal. Não é normal. Porque Deus nos fez para ser imagem e semelhança dele. Deus nos fez para refletir o amor dele aqui na terra, para sermos felizes, plenos, realizados. Então tudo acontece, que a gente estava falando, né, sobre crenças, bloqueios, por causa do nosso desenvolvimento, né? Dependendo como ele foi. A gente cresceu, nasceu como uma folha em branco. Uma folha em branco, sem nada escrito, né? Fala galera do Desenvolva-se Cast, bem-vindos a um episódio especial que nós teremos hoje. Independente se você é homem ou é mulher, fica até o final, porque nós vamos aprender muito com uma especialista aqui sobre autoestima. Apesar dela ser especialista da área feminina, esse assunto vai tocar você que é homem também. Inclusive, você que é homem e tem uma mulher, fica aqui, porque você vai aprender muita coisa nesse episódio de hoje. Galera, nós estamos aqui nada mais e nada menos com Luana Maielli. Luana, seja bem-vinda! Obrigado! Deus te abençoe, que bom ter você aqui. Ai, eu que fico feliz por esse convite. Imagina eu que fiz convite há quase 8 meses já, né? E foi sair agora. É verdade. Meu Deus, a gente não tava nem aqui, né? Mas Deus é bom e as coisas acabam acontecendo no tempo certo, né? Verdade, tudo no tempo certo de Deus. É, a gente viu aqui ainda há pouco conexões divinas acontecendo. Verdade. O maior sinal que era pra ter sido agora. Exatamente. Bom demais. Galera, deixa eu apresentar vocês a Luana, é um prazer estar aqui com ela. A Luana, ela tem 35 anos, ela é escritora, vou falar dos livros dela daqui a pouquinho, ela vai apresentar também. Ela é a mãe do Juan Michel. Isso. Ele tem quantos anos? 17. 17 anos! Sim. Caramba! Mãe bem jovenzinha. Quantos anos você tinha quando foi mãe? 17. 17 anos, tá vendo? O pessoal de humanas não faz muita conta. Não. Ela é autora dos livros Nascidas para Reinar Isso. e Autoestima de Rainha, Isso. que ela vai apresentar e vai falar daqui a pouquinho. Mentora de mulheres com foco na autoestima e identidade. A gente vai mergulhar muito nesse tema, nesse assunto. E também idealizadora do projeto Belas do Sertão, onde ministra cursos de automaquiagem e identidade. Sim, é maravilhoso. Vou querer saber de tudo. Mas, gente, hoje nós estamos aqui com uma pessoa que é especialista em ativar a identidade e trabalhar com a autoestima feminina. Então, o assunto hoje vai ser espetacular. Se eu fosse você, prestaria muita atenção, papel e caneta na mão, copo vazio para poder sentar e aprender junto comigo aqui, porque vai valer demais a pena. Luana, falei um pouquinho de você, mas me conta um pouquinho, como que é essa história de sertão, como que é essa história de fazer missões ativando as mulheres lá? Eu já quero saber de tudo desde o começo. Então, é algo que eu amo muito, falar sobre a autoestima e a identidade da mulher. Primeiro, né, porque isso foi algo que foi distorcido em mim em muito tempo, muitos anos na minha adolescência, na minha juventude. Então, é uma dor que eu tinha e que fui curada, e hoje estou levando esse assunto, né, de autoimagem, autoestima para mulheres, que eu sei que hoje o que mais elas sofrem é essa distorção de identidade e baixa estima, né? Então, esse projeto começou aqui e eu levei e estendi lá pro sertão. Então, como até nós estávamos conversando antes, né? Eu entendi a necessidade de estar lá com essas mulheres, porque nós sabemos que no sertão muita coisa chega atrasada, né? Às vezes nem chega. Então são pessoas, mulheres que às vezes são esquecidas pela sociedade, às vezes que essa parte da beleza, autoestima, identidade não é falado. Sim. Isso não é, muitas das vezes, algo que é uma prioridade, vamos supor. Sim. Então eu senti essa necessidade e eu fui a primeira vez, como eu falei, em janeiro. Fiz a missão de porta em porta, evangelizando. E aí, quando eu voltei, eu entendi que Deus estava me chamando para mim voltar para lá, mas agora trabalhando com as mulheres. Nossa. E aí, eu levei o curso de automaquiagem, maquiagem profissional iniciante, para elas ganharem um dinheirinho, também trabalhar ali com maquiagem. Ou seja, ensinou a pescar.
Também, com certeza. Caramba, que legal, que legal. E foi muito legal essa experiência, porque foram mais de 100 mulheres. Uau. E dentro desse curso, né, a automaquiagem lá foi uma isca pra chamar as mulheres, né? Porque eu sabia que elas iam gostar, só que Deus surpreendeu, tá? Porque era pra ser uma turma quando foi abertas as inscrições. E aí, abriu a primeira turma, abriu a segunda turma. Aí eu falei assim, nossa, tá vindo mulher. A mulherada gostou da ideia. E aí, surgiu a terceira e surgiu a quarta turma. Então, de algo que era pra ser, vamos supor, um dia, se tornou 4. Nossa. E acabou se tornando 5, na verdade. E eu entendi que Deus estava naquele projeto, né? A maquiagem era uma isca para chamar essas mulheres, para evangelizá-las e para trabalhar a identidade, né? A identidade, a autoestima. E dentro de todas essas aulas eu consegui compartilhar o meu testemunho de cura. Nossa. Então eu creio que muitas mulheres ali foram curadas através desse projeto lindo. Amém, amém. Parabéns pelo projeto. E de qual lugar do Brasil que você fez? Então, em janeiro nós somos em Maranhão, em fevereiro em Piauí, em julho em Piauí. Piauí. Isso. Legal, maravilha. Aproveitando o ensejo, Sim. você que é uma pessoa que é especialista nesse tema, por que na sua visão, por que você entende que tem tantas pessoas com baixa autoestima e problema de identidade no Brasil? Isso tanto para homens quanto para mulheres. Sim. Eu pausei o seu podcast por poucos segundos só para te dizer que esse episódio é um oferecimento do Clube do Autoconhecimento. Lá é o lugar onde eu estudo e ensino os meus alunos sobre todas as áreas da vida. Área profissional, área financeira, área sentimental. Imagina que lá estou eu ensinando e tem outros profissionais de outras áreas também contribuindo do ponto de vista de desenvolvimento pessoal para que você viva uma vida mais leve e mais inteligente. Hoje mesmo você pode se tornar o meu aluno dentro do Clube do Autoconhecimento. É só clicar no link aqui na descrição. Bom episódio. Onde que você vê que tá o problema disso? Muito legal tu falar que é tanto para homens quanto mulheres, porque muitas pessoas acham que autoestima é só coisa de mulher e não é. Existem muitos homens com problema de baixa estima e autoimagem distorcida. Então, é uma boa pergunta. Por quê? O que acontece? Antes de nós falarmos sobre autoestima, nós temos que falar a raiz de tudo, que é a identidade, tá? Tudo começa na identidade. Quando eu começo a me questionar quem eu sou. O autoconhecimento, né? Sim. O autoconhecimento. Quando eu começo a parar de andar no automático e me perguntar, tá, mas por que eu faço o que eu faço? Por que eu me visto? Porque como eu me visto? Por que eu tenho esse estilo? Essa personalidade que eu tenho? Por que eu sou assim? Quando tu começa a se questionar, tu começa a, vamos dizer assim, ir pra dentro de você e você começa a se questionar quem que você é. Sim. Porque o que acontece? O que é a identidade, né? É um conjunto de qualidades, defeitos, nossa personalidade, a maneira que nós somos criados, né? Tudo aquilo que recebemos dos nossos pais, da escola. Então, tudo isso ajuda a formar a nossa identidade que nós temos hoje. Sim. Só que atrás de tudo isso, a nossa real identidade vem do nosso DNA, Sim. né? Nós que somos cristãos, entendemos que a nossa real identidade está no nosso DNA. De quem que eu sou filha, de onde eu vim, quem que me criou, sabe? Quem me criou foi um Deus todo-poderoso que fez todas as coisas. Esse é meu criador. E aí sabemos que no momento que nós aceitamos ele como nosso pai, né, aceitamos Jesus também como nosso Salvador, Sim. nós nos tornamos filhas desse Pai. Ele nos adota como filhas. Então, a nossa identidade, nossa real identidade é sermos filhas de um Pai Todo-Poderoso. E não existe, Thiago, nenhuma mulher que tenha autoestima elevadíssima. Ela pode ter essa autoestima elevada, mas se não for a base dela, se não for a identidade, a real identidade, filha de Deus, chega uma hora que essa autoestima, ela volta como era antes, sabe? Ela é destruída. Então, ela não se sustenta, no caso. Não se sustenta, porque a autoestima, ela tem que estar sustentada na nossa identidade. Então, identidade é esse conjunto, né, que eu falei, de qualidades, defeitos, a nossa essência, a nossa singularidade. Sim. Isso tudo faz a nossa identidade. O nosso DNA, que é filha de Deus. Sim. Então, para mim entender quem eu sou, eu tenho que começar a ter esse autoconhecimento, ir pra dentro de mim e me questionar de onde eu vim, sabe? De onde que eu vim?
aí a gente tem a resposta, né? O meu espírito veio de Deus, o do sopro de Deus. Então eu vim de Deus, eu vim do céu, né? É muito... Essas perguntas a gente não faz porque a gente vive no automático. A gente crê naquilo que dizem ao nosso respeito, nos rótulos, no que a sociedade, né, fala. Então, assim, às vezes a gente tá no automático e a gente viveu uma vida inteira, às vezes até uma mentira, uma falsa identidade, porque a gente não se faz essas perguntas, né? Autoconhecimento. Então, a identidade é todos esses fatores juntos. É verdade. Uma coisa que eu aprendi na faculdade de psicologia, logo no comecinho, no primeiro ou segundo semestre, é sobre pensar sobre os nossos pensamentos. Normalmente, o ser humano só assiste os pensamentos passando e fica meio inerte, né? E com isso você vai aceitando muita coisa. Você permite que rótulos, como você bem disse, estigmas de outras pessoas acabem adentrando dentro de você. Quando na realidade a gente deve olhar para nossa origem, que de fato, como nós acreditamos, né? Quem não acredita, tá tudo bem, fique até o final porque você vai ganhar muito, né? Mas como nós acreditamos, a nossa essência vem de Deus. Se vem de Deus, por que eu tô agindo assim? Por que eu tô me olhando dessa forma? Eu vou querer mergulhar muito. Pastora Darla tá assistindo aqui. Ela já soltou pérolas aqui. Já no comecinho, já começou a dar aula aqui pra gente. Mas eu vou querer aprofundar muito, muito. Sim, vamos lá, bora. Sabe por quê? Muita gente... Vou até sair um pouquinho da pauta que eu preparei aqui. Mas muita gente quer acabar se escondendo atrás de uma posse. Puxa, eu comprei um carro para mostrar para as pessoas que eu tenho um carro bacana. Eu comprei um iPhone 16 só para, né? E com isso, vários buracos emocionais acabam sendo tapados temporariamente. Na prática, como que a gente faz? Imagina que você tem uma pessoa que tá ouvindo a gente agora. Ela tem um problema de autoestima. Se ela tem autoestima, ela não tem autoconfiança, não é? E ela tenta se esconder atrás de coisas. Coisas que uma hora vai cair, não vai se sustentar. Na prática, como que a gente faz para começar a resgatar, de fato, a nossa identidade? Qual que é o primeiro passo? Vamos falar da identidade por enquanto. Vamos começar por aqui. Muito bacana esse assunto, porque o que acontece? Os valores, eles estão invertidos. O que acontece? As pessoas acham que elas são, ou que vão ser alguma coisa, pelo que elas fazem, ou pelo que elas têm. Por exemplo, dependente do meu cargo, da minha instrução, daquilo que eu faço, do meu diploma, eu vou ser reconhecida, eu vou ser alguém, eu vou ser amado, porque todos nós temos esse buraco no peito, né? Antes de ser curada, claro, né? Quando nós estamos ainda, vamos supor assim, com esse vazio que tu falou. Então, nós queremos ser pertencentes, nós queremos ser amados, nós queremos fazer parte, nós queremos ter valor. E por isso, nós trocamos os nossos valores. Muitas pessoas não entendem que ela já é alguém, antes dela ter alguma coisa, antes dela ter dinheiro, diploma, antes dela fazer algo da profissão dela, ela já é alguém. Quem que já não ouviu aquela história, né? Às vezes, nossos pais falaram quando nós éramos pequenos, vai estudar para ser alguém na vida. Eu sei que com a melhor intenção nós temos que estudar sim, nós temos que estar sempre à frente, só que a gente sempre foi alguém na vida desde que nasceu. E isso, às vezes, o mundo começa, né, a colocar na nossa mente que nós temos que ter e fazer algo para ser alguém na vida. Mas não, nós já somos, é nosso ser, a nossa identidade, né? É única, nós somos filhos, nós somos importantes, nós somos preciosos. Então, eu acho que é aí que temos um propósito, né? Temos um propósito, porque é muito bacana, tu encontrou tua identidade, tu encontra o teu propósito. Então, é aí que eu acho que as pessoas se perdem. Elas tentam colocar o valor, né, delas no que elas têm e no que elas fazem. E não é sobre isso, é sobre quem eu sou. Eu até falo sempre, Thiago, que é muito bacana, eu posso perder tudo que eu tenho, sabe? Tudo, carreira, sei lá, sabe, títulos, não sei o quê, tudo, casa, mas eu ainda vou estar realizada porque eu não vou me perder de mim, porque eu sei quem eu sou e a minha identidade está enraizada, sabe? Então eu acho que as pessoas se perdem muito nisso aí, sabe? Coloca o valor, ocupa o coração nas coisas externas, em vez de ocupar o coração com as coisas do alto, vamos, né? Vamos se dizer assim. Então eu creio que é isso, as pessoas estão invertendo o valor. Qual que foi a pergunta exata mesmo que tu... Como que eu faço para iniciar, dar start em conhecer a minha identidade? Então, primeiro passo, né, é o autoconhecimento.
olhar pra dentro de você e começar a questionar os teus comportamentos, a tua personalidade, começar a questionar o caminho que tu tá indo, começar a questionar, tipo, a tua vida, sabe? Esse é o primeiro passo, né? Começar a olhar o que você está fazendo da sua vida, se realmente você está vivendo algo que você nasceu pra viver, ou se você está vivendo a vida que planejaram pra você, né? Ou a vida que, às vezes, a vida nos faz, vamos supor assim, ser alguém forte, né? Ser alguém que não era pra ser. Tem até uma frase que eu falo, né? Que hoje em dia é muito fácil ser quem quiser ser. Difícil é ser quem você nasceu pra ser. Eita. Então, eu acho que o primeiro passo é se autoconhecer. É realmente parar pra analisar se você está sendo quem Deus te criou pra ser. Muito bom. Primeiro passo ao encontro da sua identidade, sabe? E aí, depois do autoconhecimento, a gente sabe, né? Mudança de mentalidade, Sim. mudança de hábitos. E isso tudo envolve corpo, mente e espírito, Sim, né? sim, Que sim, é sim. outro passo, outra, vamos supor assim, dica, né? Que a gente Sim. pode dar. É realmente ver se isso tá alinhado, né? Mente, corpo e espírito, né? Mente, mentalidade, sabe, sair da caixinha, né, procurar, vamos supor assim, hoje em dia nós estamos conversando com um psicólogo, né, terapias, gente, sabe, sair daquela caixinha de que tudo é espiritual, não, muita coisa, é na mentalidade que nós temos que, total. igual a palavra, né, renovar e a mente. Exatamente. Então, mente, corpo e espírito é outra coisa que está alinhada à nossa identidade, sabe? Então, nós temos que ir indo nesses passos. Autoconhecimento, mudança de mentalidade, sabe? Cuidar da mente, do corpo e do espírito. Então, isso tudo tá alinhado, sabe? E realmente ir na palavra. Ir na palavra e crer que Deus é o teu pai, sabe? Aí tu vai começando a entender tudo. É verdade. E tem uma coisa também muito interessante, só pra finalizar aqui. Mas como que tu vai crer que você é quem Deus diz que você é, se você não crê de todo o coração que Deus é quem Ele diz que é? Outra coisa que eu nunca me esqueço dessa frase, porque tem pessoas que não vai achar a sua identidade, não vai restaurar a sua identidade, porque não crê que Deus é quem Ele diz que é. Não crê Deus como um pai, né? E a gente sabe que tem muitas, principalmente mulheres, que tem, às vezes, essa olhar pra Deus, não consegue olhar pra Deus como um pai, porque o pai dela foi mal. Sim. Porque o pai não fez o que deveria de fazer com o papel de pai, né? Então, enquanto eu não consigo, né, olhar pra Deus como um pai, como alguém que Ele diz que é, Deus Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, princípio e fim, aquele que criou todas as coisas. Enquanto eu não acredito que Ele realmente é tudo isso, eu não acredito que o que Ele diz, quem eu sou. Muito entende? Bom. Muito bom. Então, acho que... Uau, muito respondido, sem sombra de dúvidas. Enquanto você falava sobre a importância de nós sermos, eu tava lembrando um pouquinho, enfim, de tudo que eu passei na minha vida. Eu venho de uma família muito simples. Poxa, meu pai se aposentou sendo segurança patrimonial, minha mãe, ela era do lar. Então, minha família não era muito endinheirada, né? Passamos por algumas dificuldades e tá tudo bem. Em um dado momento da vida, eu comecei a me sobressair na minha família, trabalhando bastante, conseguindo coisas. Eu comecei a honrar minha casa, comecei a honrar minha família. Ao momento, eu passei a morar sozinho. Sim. Meus pais viram o quanto que eu tava evoluindo, inclusive, não só profissionalmente, mas financeiramente também. E poucos meses antes da minha mãe falecer, ela me deu um quadro, tava escrito assim: ser mais do que ter. Olha só. Cara, é um quadro que não combina nada com a minha casa, Sim. mas ele tá lá pendurado na cozinha pra eu sempre olhar pra isso e nunca me esquecer que, de fato, eu não posso negar quem de fato eu sou, Sim. independentemente do que eu tenho. Porque Sim. isso daqui passa, mas a essência que Deus colocou em mim é permanente. Isso, muito Então, bom. bom demais, bom demais. Nossa, é algo que ela te ensinou que vai levar pra vida, né? Exatamente, exatamente. Olha só, na sua experiência mentoreando mulheres, cuidando de vidas, como que você faz essa autoanálise? Imagina que a pessoa tá ouvindo a gente aqui agora e fala: legal, eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Inclusive, gente, a Luana comentou, né, que eu sou formado em psicologia. Sou formado em psicologia e passo com terapeuta também, tá? Eu trato as minhas questões, eu tenho um podcast de desenvolvimento pessoal, vocês já me conhecem, mas
existe o cuidado preventivo, né? Que todos nós devemos ter. E se não for isso, meu amigo, eu não consigo equilibrar os meus pratinhos, não. Então, se você pode, se cuide, pelo amor de Deus. Mas ok, a pessoa tá ouvindo a gente aqui agora. Cara, eu não tenho dinheiro pra me consultar com um psicólogo, não tenho condições de fazer isso. Como que eu consigo parar pra começar a fazer essas autoanálises? Então, é uma boa pergunta. Primeiro, é o que eu acho, tá? Na Bíblia tem todas as respostas que a gente precisa. Verdade. A palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Então, assim, eu vou ser bem séria com vocês. Quem primeiro me curou, gente, foi Jesus. Sabe, Thiago? Eu nasci num lar cristão. Na adolescência, desviei, né? Fui dar umas cabeçadas no mundo, igual o filho pródigo. Infelizmente, comi as comidas dos porcos, como diz a palavra, né? E eu voltei com uma bagagem muito pesada. Eu não precisava, né, disso, mas a gente sabe que às vezes a gente erra, né? E tudo serve como experiência. Mas o que acontece? Quando eu voltei com essa bagagem, vamos supor assim, né, das coisas que eu passei, longe de Deus, eu voltei muito ferida. Voltei com o coração muito machucado. Né, como eu estava contando antes, com a identidade totalmente distorcida, baixa estima. Então, quem primeiro me curou foi Jesus, sabe? Jesus foi curando minhas feridas. Eu digo que é um testemunho lindo, a gente ficaria aqui um dia inteiro, né, pastora? Mas eu tive que restaurar essa minha identidade, como nós estávamos falando antes, e Deus, ele foi me curando através da palavra de Deus. Esse foi o meu primeiro contato de mudança de mentalidade, tá? Foi entender que eu era amada, que eu era perdoada e que eu poderia começar do zero. Então, eu vou dizer que o meu primeiro terapeuta foi Jesus. Sim. Sabe? Então, não há desculpa hoje. Eu não tenho condições. Tem tantas formas. Primeiro, colocar aí, deixar Jesus entrar no seu coração e ele te ajudar a curar essas feridas. Sim. Segundo, tá? Entrando agora para nossa realidade. Hoje, Thiago, tem terapia nas UBS, né? No SUS, né? No SUS. Então, assim, não tem desculpa, Sim. sabe? Eu acho que é uma conjunção, né? Tem vídeo no YouTube, na internet. Vídeo no YouTube. Nossa, gente, nós temos aí grandes players, né? Sim. Paulo Vieira, Nossa. Pablo Marçal, que tem vídeos que eu vou dizer que depois de toda essa cura que eu passei, depois foi a parte de mudar a mentalidade. Sim. Onde que eu fui? No YouTube. Gratuito. E foi aí, gratuito, que eu comecei a acessar alguns conteúdos que me fez sair fora da caixa. Então, assim, o primeiro passo é realmente deixar Jesus curar as feridas, né? E depois indo trabalhar essa área da mentalidade, né? E tem muitas coisas que pode ser feito. Nem tudo tu vai ter que pagar. Muitas coisas tem gratuito. E eu vou te dizer, foi Deus que fez essa inteligência aos homens para ter essas ferramentas para as pessoas assistir no YouTube, nas redes sociais. Então, assim, não tem desculpa. É verdade. Entendeu? É verdade. Você falando disso, eu acredito numa coisa, né? A oração é a maior terapia que existe na vida. E comprovado, né? E comprovado. Eu vou mostrar à luz da Bíblia, inclusive. Jonas, quando ele entra dentro daquele grande peixe, ele começa a falar o quê? Deus é isso, aquilo, como que pode? Ele começa a ficar confuso ali nas suas emoções. Sim. Ele começa a colocar pra fora, vomitar todas aquelas emoções. No final da oração dele, ele começa a se lembrar de quem Deus é. Sim. E começa a exaltar a Deus. Olha só. E na hora que a Bíblia diz que na hora que ele termina a oração, a Bíblia diz que o peixe cospe ele pro local que ele deveria ter ido, não é? Então eu aprendo algumas coisas. Quando eu oro, na realidade, eu não preciso orar para Deus saber o que eu vou falar, porque antes mesmo de eu abrir a boca, ele já sabe o que eu vou dizer. Mas muito também para eu saber aquilo que está acontecendo dentro de mim. E olha a importância de colocar para fora. Sim. Jonas teve a coragem de abrir a boca e falar. Agora, muitas pessoas estão carregando um fardo, um peso terrível na vida, porque elas não expõem, inclusive pro próprio pai delas, que é o próprio Deus, né? Onde elas podem ali falar, pai, tá acontecendo isso, isso e isso. Aliás, quer perder peso hoje mesmo? Vai pro teu quarto, fecha a porta e tem um momento de oração com teu pai. Você vai ver o tanto de carga espiritual desnecessária que você tá carregando na tua jornada. Deposita, lança a tua ansiedade nos pés dele, porque o demais ele fará. Muito bom. Isso daqui é necessário pra gente poder caminhar na terra. E aliás, quando a gente faz isso,
Deus coloca conexões divinas Sim. na nossa vida para Coloca. nos ajudar a carregar a nossa cruz. O próprio Jesus, ele teve a ajuda de um homem conhecido como Cirineu, né, que ajudou ele na Via Cruz para levar a cruz Sim. dele. Se Jesus precisou de ajuda para levar a cruz, Sim. quem dirá Tiago e Luana, fala a verdade. E sabe de quem eu lembrei também? Foi Jeremias, não foi? Que teve depressão? Nossa! E quem que Chorão, o profeta quem que Chorão. foi terapeuta dele naquela época? A gente não existia terapeuta. Exato, Não exato. existia psicólogo. Quem que foi? Foi o Espírito Santo? Foi Jesus? Então, assim, sabe, a gente bota muitas desculpas. Ah, que eu não posso, que eu não tenho tempo, que é caro. Mas, na verdade, isso tudo são crenças, às vezes, na mente da pessoa. limitantes. Crenças limitantes, crença de não merecimento, crença de vitimismo. Nossa, esse assunto é profundo. Nossa, você falando isso já me trouxe aqui a mente da importância que existe em identificar a causa raiz do problema da baixa autoestima, da falta de identidade. Sim, Alguma coisa aconteceu. sim. Não é normal uma pessoa estar se sentindo pra baixo, não ter valor na sua própria identidade, na sua imagem, Sim. não é? Uhum. Quando você teve o seu processo, você lembra do caminho que você fez pra identificar a causa raiz? Sim, então, nossa, é muito bacana que tu falou aí uma palavrinha que eu gosto muito, que é autoimagem. É algo que Deus trabalhou muito no meu coração. E o que acontece, tá? Quando nós não sabemos a nossa real identidade, a nossa autoimagem, ela é distorcida, Uhum. sabe? Enquanto eu não entendo que eu sou imagem e semelhança do meu pai, a minha autoimagem é distorcida. A minha ótica para minha autoimagem é distorcida. Eu não tenho valor, eu não sou ninguém. Sim. Eu não sou feliz, eu não presto pra nada. E aí a gente entra lá na nossa infância, que a gente sabe que a maioria das nossas traumas, crenças, bloqueios veio da nossa infância. Sim. Então, por palavras, né, de pessoas, de pais, etc., de pessoas que passaram pela nosso crescimento. E o que acontece? Nós somos uma folha em branco quando nascemos, né? Totalmente. Não é normal uma pessoa ter autoestima baixa, ser uma pessoa que não se ama, que não gosta da sua imagem, que, sabe, não ama a sua vida. Não é normal. Não é normal. Porque Deus nos fez para ser imagem e semelhança dele. Deus nos fez para refletir o amor dele aqui na Terra, para sermos felizes, plenos, realizados. Então, tudo acontece, que a gente estava falando, né, sobre crenças, bloqueios, por causa do nosso desenvolvimento, né? Dependendo como ele foi. A gente cresceu, nasceu como uma folha em branco. Uma folha em branco, sem nada escrito, né? E aí, ao decorrer da nossa vida, essa folha foi enchendo de informações por causa das situações, das coisas que passamos, traumas. E aí, isso tudo distorceu a nossa identidade e a nossa autoimagem. Sim. A gente passou a ver a nossa autoimagem, nós mesmas, a nossa percepção sobre nós de maneira errada, de maneira distorcida. Por isso que existem muitas pessoas infelizes. Muitas pessoas que não gostam do que vejam na frente do espelho. Muitas pessoas que se acham fracassadas, um nada, um inútil. Porque a imagem dela, a autoimagem dela está distorcida. Ela não entendeu ainda, olha só que poderoso, como que eu virei essa chave. Quando eu voltei, né, para Deus, quando eu me reconciliei com Deus, eu entendi o quanto valiosa eu era. E aí eu entro naquela palavra, Provérbios, eu acho que é 3:5, se eu não me engano. Que Deus fala que nós somos tão valiosos, que nosso valor vai além do que um rubi, do que pedras preciosas. Quando eu comecei a me reconciliar com Deus, a minha ótica sobre mim mesma começou a mudar. Deus começou a me falar: filha, tu é amada, tu é preciosa, tu é inteligente, tu é sábia, eu tenho os melhores planos pra tua vida, sabe? Eu te fiz pra muito mais do que tu tá vivendo. Tu não nasceu pra mendigar amor, tu não nasceu pra ficar se humilhando, pra se sentir rejeitada. Tu tem tudo em mim. Mas o que aconteceu? A minha ótica sobre mim mesma mudou quando eu entendi que eu era imagem e semelhança de Deus. Uau. O amor dele por mim começou a refletir de mim, entendeu? Uhum. Então a minha ótica sobre mim mesma mudou. E eu comecei a entender que realmente eu tinha que refletir essa imagem de Deus, porque eu era imagem e semelhança dele. Uhum. Então tudo muda quando tu entende de onde que tu veio, Uhum. qual que é o teu DNA, tua identidade, e que tu é imagem e semelhança de Deus. Uhum. A tua ótica muda. É impossível Uhum. uma pessoa, um homem ou uma mulher,
ser o mesmo depois que tiver o encontro com Deus e vamos supor assim, as farpas do olho cair. Porque quando tu abre o coração e tu deixa ele entrar, ele muda tudo, a cegueira some e tu começa a entender, eu tô dando um exemplo, né, de ir na frente do espelho e tu começa a entender que tu é muito mais daquilo que tu vê. Não é sobre a tua estética, não é sobre o teu corpo, não é sobre essa imagem aqui. Nós somos imagem e semelhança a Deus pelo Espírito, Sim. né? Não a imagem em si. E pelo Espírito nós sabemos que nós somos muito maiores daquilo que nós representamos da nossa imagem física. Muito bom. Isso foi o que me mudou a minha mentalidade de olhar pra mim mesma e entender que o meu valor era muito maior do que eu conseguia ver, sabe? Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em mim. Então essa ótica mudou. Não tem como uma pessoa não mudar quando ela entender tudo isso. Muito bom, muito bom. Inclusive, um exercício pra saber como é que tá a autoconfiança é só olhar no espelho e ver o tanto que você se tolera, né? Uhum. Tem pessoas que não conseguem se reparar. Sim. Tipo, prestar atenção, se perceber. Não. E, de fato, a gente precisa ter esse olhar porque isso reflete as nossas coisas. Sim. Talvez as pessoas olhem para o trabalho delas e falem assim, poxa vida, meu trabalho não tá tão legal, não tá tão bacana. Tá, você tá cuidando do seu CPF? Uhum. Ah, eu não tô andando no carro que eu gostaria, não tenho a casa que eu gostaria. Sim. Beleza, você tá cuidando do seu CPF Sim. para as outras coisas estarem bem? Sim. Então tem esse ponto de atenção. Inclusive, eu tô fazendo um estudo profundo, Luana, sobre autoconfiança. Estou trabalhando em um material, em um e-book para poder, enfim, colocar em um projeto meu e buscando, né, na essência, a autoestima, ela tá totalmente ligada à autoconfiança. Com certeza. Se você não tem autoestima, automaticamente você não vai se sentir confiante. Sim. Sim. E quantas oportunidades as pessoas já deixaram passar diante dos seus olhos por Sim. não se sentirem confiantes o suficiente para poder ir para cima. Sim. E quando a gente para pensar nisso, de onde que vem a falta de autoconfiança? Por exemplo, na fase da infância, com seus pais, com seus professores, com qualquer tipo de tutor que seja. Se você sofre algum tipo de desaprovação por conta de um comportamento, né? E atenção pais, de pleno 2024 que tem filhos pequenos, cuidado, né? Quando o seu filho tá perto de você, ele acaba de fazer uma atividade manual, mexe em alguma coisa e vai te mostrar, e você tá aqui, ó, você tá no celular. Ah, filho, que legal. E nem presta atenção nele. Sabe o que você tá fazendo? Você tá investindo na baixa autoconfiança dele. Porque ali ele recebe um reforço negativo, uma invalidação daquilo que ele acabou de realizar para te mostrar. Você tem que ser o maior incentivador, o maior aprovador do seu filho. Eu sei que é desafiador, eu sei que não é fácil ser pai ou ser mãe. Eu tenho um sobrinho de 5 anos e eu sei o tanto de energia que exige. Ontem à noite, por exemplo, eu tava correndo atrás dele, ele ganhou uma fantasia de policial, agora ele quer prender todo mundo, tem uma algema, tem tudo. Ai, meu Deus. Não é? Mas a gente precisa entender o quanto que é importante olhar lá para trás e entender os nossos momentos, da onde surgiram esses traumas, o que aconteceu, porque como você falou, viemos como uma folha em branco. E se nós estamos disfuncionais, cara, não é normal e a gente tem que corrigir. E aí vem a questão da autorresponsabilidade, né? Sim. De colocar pra funcionar. Agora, Lu, uma pergunta pode chamar de Lu ou não? Pode, Então tá claro. Bora lá. Uma pergunta pra você. O quanto que o perdão para com o outro e o perdão para com si próprio Sim. é importante para ativar ou até mesmo curar o tema identidade e autoestima? Nossa, muito legal. Muito legal esse tópico, sabe por quê? Muitas pessoas não chegam a esse nível de consciência. Olha só, geralmente nós aprendemos sobre o perdão, né? Ao perdão ao outro, ao perdão àqueles que nos fizeram mal. Isso é muito importante. Primeiro, vamos lá, o perdão ao outro, né? Como isso difere, como isso transforma a nossa identidade e a nossa autoestima. Primeiro, o perdão ao outro é muito necessário. A gente sabe que quem carrega mágoa tá tomando uma dose de veneno diária. Cada dia que eu tô ainda magoada com alguém, eu tô ali tomando uma dose de veneno.
Tô me envenenando. A cada dia mais, tô ficando mais amarga, mais infeliz, mais triste. Como que uma pessoa vai ter autoestima sendo tudo isso? Impossível. Então, sim, o importante é liberar o perdão, aqueles que nos fizeram mal, sabe? Aí vem a palavra ressignificar. Tudo aquilo que nos fizeram, né? Dar um novo significado a tudo aquilo de mal que a gente já viveu. Não tem como nós vivermos uma nova história, uma identidade real, né? Sermos uma pessoa completamente feliz e plena, carregando mágoas. Então, sim, tem que liberar. Como que eu libero? Eu digo que o antídoto da mágoa é o perdão. Né? Tu perdoa, tu livra tanto você e a pessoa que te fez mal. E ainda tu, vamos dizer assim, tu ganha vida, tu ganha alegria, tu ganha de novo um novo tempo, né? E aí o que acontece? Tu perdoa, tu toma esse antídoto do perdão, né? E tu tira essa bagagem, porque muitas das vezes a gente tá caminhando, tá ali guardando mágoa e tá carregando uma bagagem invisível nas nossas costas. Sim. Um peso nas nossas costas nos impede de caminhar, de prosseguir, de realizar, sabe? Porque a gente tá sempre ali, ó, com aquele negócio pesado, dificultando, sabe? Tudo se torna dificultoso. Então, o perdão, sim, é muito importante pra gente viver o novo. Sim. Um novo tempo, uma nova identidade, sabe? E o que acontece? Se perdoar a si mesma, que foi algo que tu falou, auto-perdão, autocompaixão. É uma coisa que as pessoas acham que a gente só tem que perdoar. Tem que ter compaixão com as outras pessoas ao nosso redor. E a autocompaixão? E o auto-perdão a nós mesmos? E aí eu vou falar algo muito forte que Deus tocou aqui no meu coração. Quantas coisas nós, tanto homens quanto as mulheres, principalmente as mulheres, tá? Já fizemos coisas com nós mesmos, com o nosso corpo, sabe? Nunca nos pedimos perdão. Por exemplo, mulher que tá querendo sempre emagrecer e aí vai lá e toma um monte de medicamento faixa preta e faz dietas loucas e desmaia e passa fome. Ou, sabe... Se mata se comparando, né? Se mata se comparando, sabe? Ou eu vou entrar num assunto bem profundo aqui também, que tem tudo a ver com a minha restauração de identidade e autoestima. Muitas mulheres já usaram drogas no passado, já fizeram abortos, já fizeram coisas, tentaram se matar, se cortar, e não sei, e sabe, fizeram tantas coisas. Isso também é auto-perdão. Primeiro, pedir perdão a Deus por todas essas coisas que eu falei e também se auto-perdoar. Sabe, o auto-perdão, se liberar, porque às vezes a gente pede perdão pra Deus, pras pessoas à nossa volta, só que a gente não consegue se perdoar. Ai, eu fiz aquilo no passado e se condena. Não, sabe, Deus te perdoou, tu pediu perdão pra quem precisava pedir, perdoou aquelas pessoas que te fizeram mal, agora é hora de se auto-perdoar. Eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo. Chegou um momento que eu perdoei todo mundo, pedi perdão a Deus, né, fui perdoada por algumas pessoas, mas aí chegou um momento, e agora? Eu tenho que me auto-perdoar, porque senão eu não vou conseguir restituir a minha identidade, restituir tudo aquilo que foi roubado, e principalmente, né, eu não consigo ter uma autoestima sadia, uma autoestima inabalável, se eu não consigo consertar todos os pilares da minha vida. Então, o auto-perdão, Thiago, é uma coisa que tu falou que eu achei o máximo, é necessário pra tu reconstruir tua identidade e ter essa autoestima inabalável. Então, não sei pra quem precisa ouvir, se perdoe, tá? Ficou no passado, joga no mar do esquecimento, você é uma nova pessoa, é um novo tempo, então se perdoe. Amém. Peça perdão, sabe, pra Deus por tudo isso que eu falei, cortes no corpo, aborto, sabe, causado, no caso, né, drogas, sabe, cirurgias, plásticas que não era ter feito, sabe, não sei o que Deus vai falar agora no seu coração, mas peça perdão pra Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sim. Né? Então, às vezes se cortar, mas foi lá no passado, nunca pediu perdão, peça perdão agora. Muito sabe, bom. se mutilar, qualquer coisa que tu tenha feito dentro de tudo isso que eu falei, peça perdão a Deus e se perdoe, se libere. Muito bom, muito bom. Que aula, hein, pastora? Meu Deus do céu. Pois é. Olha só, dentro desse assunto, perdão, pra mim é tão forte, tão marcante que pra mim, pelo menos a passagem, o versículo bíblico que é o mais marcante é quando Jesus, ele olha pra Judas no ato da traição e chama ele de amigo.
Judas vai dar um beijo no rosto dele e chama ele de Rabi, né, de mestre. Sim. Ele vira pra Jesus e chama ele de amigo, diz assim: amigo, a que viestes? Jesus chamar alguém de amigo, ele não gasta palavras à toa. De fato, ele considera que Judas é amigo dele. Sim. Quando ele faz aquilo, Jesus perdoa Judas, ali pela traição, Sim. se libera e vai cumprir o propósito dele na cruz do Calvário. Sim. Judas não suporta o preço, né, o preço e o peso da traição e vai e se mata. Eu acredito que se Judas tivesse entendido o perdão que Jesus tinha liberado chamando ele de amigo, ele não teria tido a necessidade de se matar. Sim. Então, olha o problema de viver com esse peso. Muito, não é? né? Muito. Pois é. A graça tá aí, né? Disposta. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. A graça de Deus tá aqui, né? Disponível pra nós. Tá tão fácil. A gente que complica, né? É verdade. Mas, bora lá. Minha próxima pergunta tem a ver com o teu livro. Inclusive, antes de você falar do teu livro, eu quero entregar o meu pra você. Com o maior orgulho e prazer, assinado. Obrigado. Imagina. Esse aqui vai ser pra sua esposa. Ah, eu Depois imaginei. Eu vou assinar. Boa. Muito obrigado. Imagina, Obrigada Lu. pela honra. Nossa, Imagina. vou ler. Tá assinado já há 8 meses, se você olhar a Uau, data. Brincadeira. Imagina. Ah, É muito Lu, pensa. tem uma pergunta aqui pra te fazer, que ela tem a ver com o quanto que é importante caminhar com pessoas iguais ou Sim. parecidas que estão buscando os mesmos ideais, né? Sim. Ou seja, é a ideia da comunidade, né? Se eu quero resgatar a minha identidade, se eu quero ter esse tempo de cura que já está de fato liberado pra mim, Sim. eu preciso caminhar com pessoas que vão acabar agregando e me fortalecendo, não é? Gostaria que você falasse um pouquinho dessa importância de você andar com outras pessoas. Sim. Gostaria que você explicasse também os movimentos que você acaba fazendo, né, com o seu trabalho, e falasse um pouquinho pra gente dos seus livros, por favor. Ai, que bênção. Então, é muito importante, sim, nós andarmos com pessoas com a mesma visão, com a mesma fé, com a mesma ideologia, né? Porque assim nós vamos crescendo. É aquela coisa, tem uma frase que diz que sozinha nós vamos... peraí. Sozinho nós vamos mais rápido, porém acompanhado nós vamos mais Isso. longe. Clarice Lispector. Exatamente, Bom, eu adoro lembrei- essa frase. Eu lembrei porque eu usei no meu casamento. Oh, que legal. Adoro essa frase, porque é sobre isso. Nós temos que andarmos junto com outras pessoas, sabe? Pra aprender. A gente não sabe tudo sozinho. Nós, quando compartilhamos e aceitamos outras pessoas compartilharem a sua vivência, o que aprendeu, né? A sua visão, nós crescemos. Então, acho muito importante, sim, tá? Tu falou dos movimentos, eu fiz vários eventos, movimentos. É muito legal, Thiago, que assim, eu sei que Deus sempre teve nisso tudo, porque quando eu cheguei aqui, eu até tava comentando contigo, em 2022, em outubro de 2022. Ou 2021, peraí. 2022, 21, né? Você falou que faziam 3 anos? 21. Eu cheguei aqui em outubro. E eu recebi eu vim pra cá por causa de um direcionamento, por causa de uma palavra, e com a certeza que tinha um novo tempo pra mim viver. Eu ainda não era palestrante, escritora, ainda não era no meu tempo, né? Que pra Deus eu já tinha era. acontecido. Mas o que acontece? Eu vim pra cá por causa de uma direção, por causa de uma palavra. Em outubro eu cheguei aqui. E por andar com pessoas certas, por ter uma... Como é que se chama? Uma unção? Não. Estar debaixo de uma palavra? De uma cobertura, que isso é muito importante. Sim. Desde que eu cheguei aqui, eu procurei uma igreja, porque eu era do Sul, e aí vim pra cá e encontrei a minha amada igreja Sete Church. E aí eu apresentei todos os meus projetos, aquelas pessoas que poderiam me ajudar em oração, em unção. E aí eu fiquei debaixo de uma cobertura espiritual. E isso mudou muito, tudo, tá? Porque eu nem sei como seria se não fosse. Mas enfim, em 3 meses que eu estava aqui, eu fiz meu primeiro movimento de mulheres nascidas para reinar, que é o nome desse meu livro aqui, ó. Uau! Que legal. E esse primeiro movimento, em 3 meses que eu estava aqui, 3 meses, quase ninguém me conhecia, foi o mover de Deus. Nesse primeiro evento, eu reuni 50 mulheres, 3 meses que eu estava Caramba. aqui.
através de uma palavra que eu recebi no culto. Eu entendi o que era para mim fazer, eu entendi o direcionamento, fui lá, apresentei, né, recebi a bênção e fui e fiz. Então, assim, é muito importante nós andarmos tanto com pessoas, né, que têm a mesma visão, mesmo entendimento, a mesma fé, mas está debaixo de uma cobertura espiritual. Isso é muito importante para qualquer projeto, negócio, sabe? A oração, a fé, ela nos faz viver coisas lindas. Então, esse meu livro surgiu do meu primeiro movimento, Nascidas para Reinar. Deu quase 50 mulheres, o primeiro encontro, e aí foi indo, fiz o segundo, fiz o terceiro encontro, fiz em alguns outros estados aqui perto, Minas Gerais, Rio de Janeiro, próprio Rio Grande do Sul. Que legal. E aí no primeiro ano eu lancei esse meu primeiro livro, Nascidas para Reinar, que fala sobre identidade e adentrando um pouco desse assunto da identidade, isso é muito profundo, tá? Porque envolve identidade, envolve autoimagem, autoestima, feminilidade e muitas outras coisas. Dentro desse livro tem vários assuntos sobre esse, tá? Que legal, que legal. E aí, gente, em 2022 eu lancei... Não, em 2023 eu lancei esse aqui. 2022 o Nascidas para Reinar e 2023 o Autoestima de Rainha. Por que ele juntou o assunto de andar com as pessoas certas e o nosso crescimento, né? A importância. Porque sozinha eu não tinha feito nada. Então, assim, Deus enviou pessoas para o meu caminho, para me ajudar, para me fortalecer, para me instruir. Gente, eu falo assim, até tava conversando com a minha pastora ali, maravilhosa. E o quanto que eu cresci nesses 3 anos, estando aqui em Barueri, Alphaville, na minha igreja, o quanto eu amadureci. Por quê? Simples fato de estar andando com as pessoas certas, estar no lugar certo, entendeu? Se expor aos ambientes, né? Se expor aos ambientes, então isso tudo é muito legal. A intensidade certa, no lugar certo, gera as oportunidades certas. É verdade, é verdade. Então, esse ano passado eu lancei esse livro, Autoestima de Rainha, que fala sobre autoestima, autoconfiança e muito mais. Muito bom. Então, foi algo assim que eu amei fazer. E tô no 3º livro. Que isso, hein? Pablo Marçal, alô, Pablo Marçal, se cuida. É de você, Pablo Marçal. Muito bom. Posso pegar aqui? Claro. Então, olha só. Nascidas para Reinar, aqui, e Autoestima de Rainha. Onde que o pessoal encontra? Lá no link da minha bio, tem Boa. lá pra adquirir os livros, tá? Muito bom, recomendo muito. Esses daqui são da minha princesa, certo? São sim, aham. Amor, não, Depois eu vou assinar pra ela. não voltarei de mãos vazias pra casa, aleluia. Ai. Muito bom. Lu, caminhando aqui pro finalzinho, Sim. uma pergunta muito importante pra Sim. te fazer. Qual que é a importância de um homem pra ajudar a resgatar a identidade e autoestima de uma mulher? Um homem que é casado, que tem uma namorada, que tem uma noiva e tem esse papel. Ele tem um papel importante? Nossa, com certeza. Então, nossa, ele só faz umas perguntas assim, né? Maravilhosas. Chat GPT, brincadeira. Então, gente, o homem, a figura masculina na vida de uma mulher, ela é importantíssima, né? Primeiro, porque nós nascemos, cada um, com uma essência diferente. A mulher nasceu com a essência feminina, né? Ela nasceu, eu até estava comentando aqui contigo, ela nasceu com um propósito. Um propósito específico, que é ser auxiliadora do homem, né? Ser mãe, acolhedora, amorosa, ser a esposa, né? Que ajuda. Não que essa mulher que foi feita, vamos supor assim, eu sempre digo que a mulher, ela foi feita por uma necessidade, tá? Pra fazer companhia ao homem e vice-versa, é óbvio. Mas a mulher, sem entender o lugar dela, ela ocupa o lugar do homem dentro de uma casa. E se o homem não ocupa o lugar dele, a mulher ocupa. Sim. E dá uma bagunça. E não foi para isso que Deus nos fez. Então, qual que é a importância do homem para ajudar na identidade e na autoestima da mulher? Muita. O homem, ele sendo provedor, ele sendo aquele cara que direciona, né? Que, vamos supor assim, que lembra a mulher quem ela é, porque o primeiro que faz isso é Deus. Deus nos lembra quem nós somos. O homem, ele nasceu com essa essência de pai,
Ele nasceu com essa essência de provedor, de auxiliador, Olha só que interessante, tá? Pra começar, o homem na vida da filha, depois da esposa. Primeira coisa na vida da filha ou do filho, o homem é o primeiro que constrói a identidade da mulher, do filho ou da filha, tá? É ele que fala pra menina, por exemplo, quando ela é criança, que deveria, tá? Muitos homens não fazem, infelizmente sabemos. Mas o homem é aquele que fala pra filha, filha, eu vou te proteger de todo mal, tu é a princesinha do papai, ninguém vai te fazer mal. Então, assim, ele ensina a criança, a menina, o valor que ela tem. Sim. Ele ensina ela a não receber menos do que ela merece. Sim. Então, olha a importância do homem dentro da família. Primeiro para a criança, para a menina. A menina que não tem tudo isso, ela cresce já sem saber o valor dela, aceitando migalhas. Ela cresce sem a identidade dela formada, porque o primeiro a fazer isso é o homem, é o pai. Eu tenho um primo que ele dá pra filha dele, acho que desde pequenininho, desde os 5 aninhos de idade, no Dia Internacional da Mulher, ele dá uma rosa pra esposa dele e também pra filha. Sim. Aí eu sempre falo pra ele, mano, a sua filha... Cara, os caras que forem chegar perto dela tão ferrados. Ela não vai citar pouca coisa. Não, porque ele já tá ensinando ela como Quem ela ela deve ser tratada. Quem Sim. ela é? Ela é uma princesa, ela merece ser isso. tratada assim, ela não merece menos que isso. Então ele tá forjando a identidade dela. É verdade. E aí, só que o que acontece? Nós crescemos sem isso, e agora? E agora nós vamos deixar Deus restaurar essa nossa identidade. E pra quem é casada, o homem, ele é o cabeça da casa. Aí entra a parte da feminilidade. Restaurar, quando nós restauramos a identidade, restauramos também a feminilidade. Porque nós estamos nesse mundo do empoderamento, né? Que a mulher quer ser mais do que o homem, que quer estar à frente do homem, que ela faz e acontece, que não precisa do homem pra nada. Isso é uma mentira do diabo pra roubar a sua essência, pra roubar a sua identidade. Então, o homem é muito importante, sim. Eu falei do papel da criança, né? E não só da menina, tá? Sim. O homem o pai pro menino ensina ele a ser homem, ensina ele a ser cavaleiro, Sim. deveria, pelo menos, né? Sim. Ensina ele como agir quando ele crescer. Mas pra mulher dentro de casa, pra esposa, ele tem que... vamos supor assim, na autoestima, vamos falar. Homens, pelo amor de Deus, mesmo se tu não notou que tua esposa fez a sobrancelha, a unha, cabelo, quando ela falar assim, e aí, amor, notou alguma coisa? Fala de tudo. Nossa, amor, como você tá linda. Nossa, olha. Qualquer mesmo coisa se tu não profetiza. notou, profetiza, entendeu? Fala que ela tá linda, que ela tá mais radiante. Meu Deus, que beleza é essa? Porque o homem às vezes não nota os detalhes. Mas, é uma ajuda, você vai estar ajudando na construção da autoestima da sua mulher, entendeu? Então, o homem é muito necessário, sim. Tanto na formação da identidade desde as crianças, tá? Quanto na autoestima da mulher, né? Então, o homem é importante, sim, entender o lugar dele dentro de uma casa. Pro homem que ainda não se casou, vamos supor assim. Fique com uma mulher que saiba bem quem ela é, que tenha sua identidade firmada em Deus, tá? Que não tenha, vamos supor, essa dependência emocional. Nossa, isso é um Porque problema. uma mulher que tem identidade distorcida, autoimagem, baixa estima e autoimagem distorcida, ela não é uma mulher que está pronta para casar, vamos supor assim. Ela ainda tem que se encontrar em Deus. Ela ainda tem que se encontrar nela mesma, tá? Então, homens... Tu é homem, né? Que tá aqui e fez essa pergunta. Homens que ainda não casaram. Pelo amor de Deus. Primeiro, vê se a tua identidade também tá construída, né? Total. Se você realmente vai ser o homem da casa, o provedor, o masculino, né? Que vai ser o cabeça. E aí, depois disso, pra se envolver com uma mulher, com uma moça, com uma varoa, veja se ela também tem uma autoestima boa, né? Ver se ela tem uma identidade firmada em Deus e ver se ela é feminina, se ela exala essa feminilidade, porque senão, gente, os casamentos, eles dão treta porque não tem essa observação antes de casar. Falha no entendeu? recrutamento e seleção, né? Então assim, o homem é muito, sim, importante, tanto num casamento, quanto pros filhos, quanto, entende, pra tudo. Homem também tem baixa estima, que a gente tava falando no começo, Total. né? Só pra não fechar esse gancho,
O homem também tem baixa estima, também tem falta de autoconfiança, também tem as suas tretas. Então, isso não é coisa de menina, de mulher só. Não é coisa de... é só coisa de feminina, tá? Então, também tem que cuidar aí, porque... Total. Não adianta querer uma coisa do outro se nem tu mesmo tem, né? Eu passei 4 anos solteiro. 3 anos e 11 meses. Quase que eu fiz bacharelado em solteirice. Nem vou falar, né? 10 anos. 10 anos. Aí já é PhD, já. Já sou... Pós-doctor. Mas enfim, eu venho de um relacionamento que eu achava que eu ia me casar, namoramos à distância, ela em outro país e eu aqui, etc. Sim. Minha vida começa a dar muito errado aqui, eu tento ir lá pra fora, o visto não é aprovado naquela época, um monte de coisas começa a acontecer. E aí ela volta pro Brasil e a gente vendo coisas de casamento, quando pensa que não, a gente se perde emocionalmente e quebramos. Cara, aquilo foi o fim do poço pra mim, eu fiquei muito mal. E tava muito claro pra mim que eu só iria voltar a namorar depois que eu tivesse condições plenas. Sim. Só que as condições plenas que naquela época eu interpretava era financeira. Sim. Porque no meu antigo relacionamento eu ouvi uma coisa sobre dinheiro, sobre finanças, que eu jamais sonhei em ouvir. Cara, eu trabalho desde os 13 anos. E por mais que eu venha de uma família muito simples, muito humilde, eu sempre fui guerreiro, sempre fui trabalhador. E quando ela voltou pro Brasil, ela tinha uma expectativa que eu tinha um X valor na conta e eu não tinha. Sempre quis falar sobre dinheiro, ela nunca quis falar. E aí ela falou palavras bem duras, bem difíceis de ouvir naquela época. E eu falei, cara, eu só vou namorar de novo o dia que eu passar a ganhar X. Olha. E olha só, comecei a trabalhar. Com muito custo, cheguei no X. Sim. Aí eu olhei e falei, caramba, agora tem condições, né? E tal, que não sei o que. É legal tá aqui no X. Aí eu falei, mas dobrar esse X não tá tão difícil assim, não. Aí comecei a trabalhar. Sim. Dobrei o X. Olha que bênção, glória a Deus. Pois é. Dobrei o X, aí eu falei, agora vai. Eu lembro de verdade, gente, até dobrar o X, acho que foi 1 ano e meio, mais ou menos. Eu falei, cara, agora vai. Aí eu olhei e falei, cara, mas triplicar aquele X. Mas o que tava acontecendo? Eu tava colocando o dinheiro na frente de uma coisa que não tinha nada a ver. O ponto não era o dinheiro ou a falta dele. O ponto era o Thiago saber quem de fato ele era. Aquilo que foi falado pra ti gravou na tua mente. Exatamente, eu peguei aquilo como verdade absoluta e coloquei debaixo do braço e levei pra minha casa. Sim. E por muito tempo eu acreditei que eu não tinha condições de ter a minha família. Olha só. E aí um belo dia, Deus me curou nesse negócio de relacionamento, ministrando um casamento. Olha só. Um belo dia, um casal, enfim, que tem um alto poder aquisitivo, me chamou pra ministrar o casamento. Eu sabia que só ia ter gente endinheirada naquele lugar. Aí eu falei, meu Deus, tem que ser uma palavra pra atingir o coração da galera, que eu não tô nem aí pros noivos. Os noivos, né, a gente não presta muita atenção naquele dia, mas eu quero atingir o coração daquela galera. E eu fui muito preocupado em levar uma palavra nesse sentido. E enquanto eu ministrava a palavra ali, o Espírito Santo soou no meu coração e falou assim, Thiago, agora sim você está preparado para ter a sua família saudável. Cara, e eu voltei dirigir no carro, aquilo ecoando no meu coração. Eu vou ter a minha família saudável, vou ter minha família saudável, vou ter minha família saudável. Cara, pasme, máximo 3 meses depois daquilo. Olha que bênção! Eu reencontrei minha esposa, tinha conhecido ela há quase 4 anos atrás, naquela época. Sim. Reencontrei minha esposa. Eu e ela estávamos muito melhores. Sim. E hoje nós estamos casados. E graças a Deus, hoje eu tenho minha família saudável junto com a Isabela. Amor, Glória a Deus. te amo. É um presentão de Deus pra minha vida, você sabe disso. Que bênção, gente. Então, ter a sua identidade em Deus alinhada, cara, é totalmente necessário. E, claro, você se conhecer. Se você se conhece, você sabe aonde você pode pisar, aonde você não pode. Sim. E a vida flui muito mais. É ou não é? Sim. Nossa, com certeza, Thiago. Isso é muito importante. Nós olhamos, às vezes, para tantas coisas, né? Por exemplo, quando nós abrimos nosso coração, nós somos curados por Deus. Sim. Só que tem coisinhas que ficam escondidas, igual tu falou. Sim. Tu era crente já? Crente, psicólogo. Olha que mas loucura. Tinha uma frase ali que foi dita que ficou no seu inconsciente. Total. E aí tu vai vivendo, vai entrando no mecânico, vamos dizer assim, né? No automático.
E aí, tu não sabe por que tá vivendo aquilo que tá vivendo. É verdade. Então, autoconhecimento, gente, é maravilhoso. Porque tu começa a se questionar e tu começa a entender, a entender também as respostas daquilo que tu precisa, né? Muito bom. É muito maravilhoso. bom. Vou aproveitar a sua puxada, Sim. a gente não combinou, mas para você que não sabe ainda, nós temos o Clube do Autoconhecimento, onde lá você pode aprender comigo sobre vários temas da vida, inclusive sobre autoestima, autoconfiança e por aí vai. Vou deixar o link aqui na bio para você conhecer, tá bom? Lu, que baita bate-papo, cara. De verdade, eu cheguei aqui com esse copo do jeito que está aqui, vazio, né? O copo na metáfora, mas agora ele tá transbordante. Olha que de verdade, de bênção. aprender com você. Muito bom. Glória a Deus. Muito bom. Antes da gente finalizar de verdade, pergunta final. Se toda a mulher do planeta Terra pudesse escutar você em uma mensagem, em um aconselhamento, essa mensagem vai ser traduzida a todas. Uau. Qual mensagem você enviaria? Vamos lá. Não se compare, tá? Eu acredito que muitas de nós ficamos presas à comparação, ainda mais nesse mundo, nesse tempo da internet, onde todo mundo é perfeito, onde todo mundo usa filtros, onde todo mundo mostra lá o melhor. Só que a gente sabe que a vida real não é assim. Nós temos dias ruins, mas glória a Deus, temos dias bons também. Mas o mais importante de tudo é sabermos quem somos. É igual eu falei, tu pode perder tudo, mas quem que você é? Além de tudo que tu tem, além até da tua beleza, tá? Porque nós não somos só um corpo, nós não somos só uma estética. Nós somos muito mais além do que isso. Então, pare de se comparar. Se compare só com a sua antiga versão. Quando eu olho pra trás e começo a ver como que a Luana era lá, e quem eu estou hoje, eu fico muito feliz. Se compare só se for com a sua antiga versão, porque daí tu fica feliz e vê o quanto que tu evoluiu, e aí tu vai querer ser melhor, tu vai querer pra sua melhor versão, porque tu sabe que tu consegue crescer, tu consegue evoluir, tu consegue fazer mais. Mas não se compare com outra mulher, que é outra vivência, que é outro estilo de vida, que mostra só o que ela quer mostrar. Redes sociais hoje, gente, é tudo ilusão, tá? Essa batalha, né, essa sociedade doentia que que quer dizer que existe uma beleza perfeita, né, não existe, isso não é real. Então, não vá não vai atrás dessa sociedade doentia que tenta colocar alguns padrões de belezas pré-estabelecidos. A tua beleza, a tua imagem mais bela é aquela que transmite quem que você é, aquela que transmite Deus. Então, essa é a imagem que tu pode transmitir hoje. Então, a tua melhor imagem é aquela quando você transmite Deus através dela. Então, esse é o meu recado para todas vocês. Não se compare, sabe? Realmente entenda quem você é quando olhar na frente do espelho. Uau! Senhoras e senhores, essa foi Luana Maielli. Me ajuda. Isso, uma salva de palmas pra ela. Obrigada. Arrebentou, muito bom. Lu, obrigado. Muito obrigada. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Antes que eu me esqueça, onde que a galera te encontra? Lá no Instagram é @LuanaMaielli. Tem vários conteúdos legais lá pra toda mulherada. E homens também, tá? Porque muitos homens... Já teve homem até que leu o meu livro e adorou. Que isso, hein? Muito bom. Maielli é M-A-I-L-E, é isso? Isso, é normal. Luana, M-A-I-E-L-E. Beleza. E lá também, Thiago, tem um projeto do Sertão, tá? Tem um projeto com as mulheres, então tem bastante coisas lá legais. Boa, vale a pena ir lá conferir. Se você veio aqui até o final, é sinal que você tá com sede e fome de conhecimento. Eu te espero no próximo episódio, mas não esquece de curtir, de se inscrever, de comentar se você ainda não fez isso. Bora pra cima, porque o nosso podcast tá crescendo. Inclusive, nós temos uma meta, nós estamos crescendo, vamos chegar a 1000 seguidores antes do final desse ano. Sou um homem de fé, eu acredito nisso. Então vamos embora. Valeu, gente, até o próximo episódio. Deus abençoe vocês.